Desde muito cedo que sempre gostei muito de mecânica e de saber como é que funcionam as coisas, e nos dias de hoje, com os carros mais evoluídos, sempre gostei de manter ligado aos clássicos, precisamente pela mecânica. O meu nome é João Faria e eu conduzo o Portaro 240. O meu Portaro foi comprado pelo meu avô em 1980, portanto está na família desde novo. Na altura foi comprado para ser o trator da quinta do meu avô. Eu tinha cerca de 3, 4 anos e tenho recordações de estar na quinta do meu avô a espalhar a palha para as vacas e a andar pela quinta com o Portaro, e ele ainda tem a argola de transporte dos atrelados agrícolas. Portanto, eu lembro-me perfeitamente de estar dentro do Jeep nessas aventuras. Os terrenos da quinta eram sempre meio acidentados, não é? Nunca eram completamente direitos. Tenho essas recordações de miúdo e isso só faz aumentar o meu sentimento pelo carro. Infelizmente o meu avô morreu cedo, em 88, e o carro ficou parado cerca de 10 anos até eu ir buscá-lo e levar aqui umas renovações e uns arranjos. Há uma peça em particular que eu tive muita dificuldade em encontrar, que é a borracha do para-choques de trás, que é um triângulo que eu não encontrei em mais lado nenhum, nem sei se existe mais algum carro a usar aquela borracha. Em 2007, entretanto, levou um grande restauro completo, numa oficina no Caramulo, de raiz até ao último parafuso, e desde aí tenho vindo a estimá-lo e está sempre num estado razoavelmente bom. Foi um senhor chamado Hipólito Pires, na altura penso que era administrador da CEMAL, que era uma empresa com base militar, achou que havia necessidade de produzir um todo-terreno português. Foi pegar numa base romena da marca Aro, foi buscar a mecânica ao Japão, os motores Daihatsu, e fez a montagem em Portugal, primeiro na CEMAL, depois mais tarde passaram para o Tramagal e entraram aí, já começaram a produzir um bocadinho mais pormenores, porque no início o Portaro era muito baseado na base romena com o motor japonês e não tinha muito mais do que isto, mas mais tarde na FMAT começaram a juntar algumas peças portuguesas e com algum fabrico já nacional. O Portaro ficou muito conhecido nos anos 80 por ter ganho o Rally Paris-Agadir e ficou muito bem classificado no Paris-Dakar em 83. E isso deu um impulso enorme à marca. A marca chegou a ter exportação para o Reino Unido, França, Espanha. Em termos de condução, tem uma direção pesada. Os futuros Portaros mais tarde já foram produzidos com direção assistida. Estes primeiros ainda era a direção a braços, como se costuma dizer, e todo ele sente-se o peso, a resistência, e sente-se que é um carro forte para andar em todo lado. O Portaro 240 tem um motor japonês da Daihatsu, 2500 de cilindrada, tem 75 cavalos, não é muito, é um binário enorme, é um carro que tem muita força em todas as mudanças. Foi um utilitário feito também para trabalhar, uma ferramenta de trabalho e ao mesmo tempo que serve para o transporte do dia-a-dia. No início, quando fui buscar o Portaro ao norte, o meu avô era do Sabugal, depois de estar parado há muito tempo, ele fez a viagem do Sabugal para Lisboa, fez 360 km mais ou menos, sempre a andar. Uma história por acaso engraçada, porque depois dos 360 km cheguei cá a Lisboa, fui buscá-lo com um amigo, cheguei cá a Lisboa, fui levar esse amigo a casa, dei uma volta à rotunda e o carro parou. Nesse momento tive de chamar um mecânico para fazer umas limpezas aos injetores e fazer uma limpeza ao motor, porque o carro já não pegava mais. Eu gosto muito de conduzir o Portaro porque é um carro que me leva a viajar no tempo, como qualquer clássico, obviamente, mas o Portaro tem uma condução de todo o terreno, onde nós sentimos a estrada, sentimos o motor, sentimos a direção. Este gosto pela mecânica fez-me ter uma adoração especial pelos clássicos. Quando conduzo um clássico, principalmente o Portaro, sinto que os carros antigamente foram feitos pelo gosto de condução e pela utilidade, e a condução tem sempre os pequenos pormenores ou da mudança, ou da embreagem, ou da aceleração, e nós sentimos muito o carro, e isso eu gosto muito de passear no Portaro por causa disso. É um carro que não é muito visto na rua, por isso cria alguma curiosidade e as pessoas perguntam, e quando eu digo que é um carro português ficam muito admirados e com algum orgulho até. Um automóvel português é sempre um orgulho nacional, sendo português é um orgulho ter um carro que foi montado e produzido no nosso país, ou seja,
é o símbolo também de uma iniciativa, de um projeto que prova que Portugal faz bem as coisas e produz produtos de qualidade.